Sentar. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Antes de nós fazermos a leitura da palavra, nós gostaríamos de agradecer o convite ao nosso missionário, irmão Vicente. Justamente hoje, 60 dias atrás, 13 de outubro, eu estava chegando para o culto de ensinamento e recebi um zap, uma mensagem nos fazendo esse convite para que pudesse estar aqui para esse culto da saudade. Dentro do meu coração eu já tinha colocado um propósito positivo, mas como nós somos subordinados, então procurei o pastor presidente, o pastor Jeff, conversei com ele, e ele de bom grato nos liberou. Amém. Até porque nós somos pastor auxiliar e não tem jeito, submissão é submissão. Se nós não formos submissos aqui na terra, no céu nós não vamos ser. Se nós não somos submissos aos nossos superiores aqui na terra, que estamos enxergando, vendo, quanto mais a Deus. Então, conversando com ele, imediatamente ele abriu o coração. Não, pastor Sebastião, fica tranquilo. Inclusive, em termos de sábado, fica melhor. E dias depois eu dei um positivo para a nossa irmã. E nós estamos aqui. Confesso aos irmãos que se eu saísse daqui agora, se eu não fosse crente, eu já tinha aceitado Jesus mais uma vez. Louvores que falou no profundo do meu coração, no profundo da minha alma, até porque nós somos uma geração que não havia playback, era tudo da barra do balcão mesmo, e hoje não foi diferente, sinceramente. Mas foi-nos dada a oportunidade de trazer aqui uma palavra da parte de Deus. Vocês não vieram aqui para ouvir o pastor Sebastião. Não. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Então eu os convido para abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Glória a Deus. Os irmãos, estamos colocando de pé, reverência à palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 ao 28, que nos diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas a prisão de todos. E acordando o carcereiro, vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos e meus amigos, vamos meditar nesta passagem bíblica. Eu começo a viajar, eu começo a pensar de que forma que este evangelho chegou até nós. Aleluia! Quando nós começamos a estudarmos e lermos a história
como profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, homens que foram presos em masmorras, que morreram torturados, outros tiveram o seu corpo cerrado. Depois eu começo a meditar na vida daquele que foi o precursor de Jesus Cristo, que, por falar a verdade, teve a sua cabeça, que foi colocado no prato depois de uma prisão. Veio o maior homem de toda a história, por causa do mais vil pecador. Cumpre a lei à risca e todos os desígnios conforme era do seu conhecimento. Obrigado. Porque nenhum profeta, nenhum rei, nem o nosso patriarca Abraão tinha condições de cumprir. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Aleluia! esse desceu do céu, nasceu em uma manjedoura, cresceu, discutiu as leis com sábios, e aos 30 anos de idade ele foi batizado e cumpre o seu ministério, que lhe custou a morte. Oh, aleluia, aleluia. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! E ele está vivo. Quando eu leio a Assembleia de Deus, Cristo vive, quem foi inspirado a colocar isso teve razão de sobra. Aleluia! Porque o nosso Cristo, ele está vivo. Aleluia! E começam a viajar a vida dos apóstolos, homens como Tiago, que foi traspassado através de uma espada, o apóstolo Pedro, depois de uma prisão, e a igreja orava e ele fora liberto. Mas mesmo assim, quando chegou o seu dia da morte, ele não quis morrer conforme Jesus Cristo morreu, pendurado na cruz de cabeça para cima, porque ele achava que não era digno. Morreu crucificado de cabeça para baixo. E aqui, os versículos que foram lidos, nos diz que Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Por que na prisão? Porque no capítulo conforme lido e no versículo 16, quando Paulo e toda a sua equipe estava em direção à oração, surge uma jovem que era oprimida, e um espírito maligno fazia com que ela adivinhasse, e com essa adivinhação ela deixava os seus senhores ricos, milionários, e aquilo fazia muito bem para eles. Mas a sociedade que precisava de uma libertação, a sociedade que precisava de ouvir uma palavra, um evangelho genuíno, eles tinham dificuldade, porque aquele espírito que usava aquela jovem, ele oprimia aquela jovem, e com aquela adivinhação não tinha condições de ninguém crer no Evangelho de Jesus.
Paulo, ele ficou agoniado com aquilo e olhou para aquela jovem e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia da vida desta jovem. E daquele momento em diante, aquela jovem ficou liberta. Aleluia. E com a libertação daquela jovem, aqueles homens que sonhavam com dinheiro, dormiam pensando em dinheiro, almoçavam pensando em dinheiro, era dinheiro e mais dinheiro, aquela ambição pelo dinheiro, aquilo enfureceram-se e pegaram os dois homens de Deus e o lançaram na prisão, pedindo ao carcereiro para que colocasse numa prisão exclusiva, com bastante segurança. Por quê? Por causa da libertação daquela jovem. Aleluia. Diz a palavra de Deus, a história, que além de muitos açoites, além de muito sangue que aqueles homens derramaram na praça principal da cidade de Filipos, e quando foram jogados na prisão, eles ficaram de barriga para baixo, os seus pés acorrentados, suas mãos semi-acorrentadas, e mesmo naquela prisão, mais uma vez, eles sofreram os açoites. Mas o que me chama a atenção, que mesmo naquela situação, irmã Valéria, eles tomaram a melhor e a maior decisão. Quando eles poderiam até blasfemar, até murmurar e reclamar, como é consumir mel no inferno, quando as coisas não vão muito bem. Mas mesmo naquela prisão, eu quero crer que mesmo com o seu rosto, seus braços, seu corpo ensanguentado, eles olharam para o outro, principalmente Silas, e agora Paulo, o que fazer? Você teve aquela visão, passa a Macedônia e ajude-nos. Paulo, você me fez o convite e eu vim com você, e tem outros que também estão conosco, mas lançaram mão de nós, e nós estamos aqui por causa do Evangelho de Cristo. O que fazer, Paulo? Eu quero crer que Paulo falou: o que você acha? Não, eu quero saber de você. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Irmãos queridos, então nos diz o versículo 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia. Aí você me pergunta, qual era o hino que Paulo cantava? Eu não sei, mas eu quero crer. Se os irmãos estivessem aqui, ó, o tecladista aqui, os violonistas, eu ia cantar. Chega aqui. Eu quero crer que Paulo e Silas olhou para um lado e para o outro e cantou o hino de número 186, não é maior, o hino 186 da missão. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, na graça de Deus em que andarei com valor. Por que, Paulo? Levantar a voz e seguir.
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Se fosse você, irmão, se fosse você, irmão, se fosse um de nós, o que faríamos? Quando a conta bancária está negativa, Verdade, meu Deus. quando o seu celeiro começa a desvaziar, quando a enfermidade assola a sua casa, quando os nossos filhos estão em situações adversas, ou qualquer um de nós em situação adversa, qual é a nossa atitude? Paulo e Silas, eles tiveram essa atitude mesmo na vida. Eles cantavam: de Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, pra lutar e pra ser vencedor, levantar outros presos nos escutaram. Os outros presos ficaram surpresos, ficaram admirados, perplexos. Esses homens apanharam mais do que nós. A nossa prisão é uma prisão exclusiva. Nós temos direito de recebermos visita. Podemos até dar uma saída para bebermos uma água, ou até mesmo um cafezinho. Mas esses dois, uma prisão diferenciada. Mais uma vez, qual seria a nossa atitude? Qual seria a minha reação? É um momento de reflexão. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que muitas igrejas pregam o evangelho da prosperidade, evangelho da riqueza, evangelho do carro do ano, da casa nova. Deus não proíbe ninguém a ser rico. Deus não proíbe ninguém a ter dinheiro. Deus não proíbe ninguém ter casa bonita, casa na praia, casa onde quer que seja. Mas certo dia ele disse, está lá escrito em João capítulo 16 e versículo 33: no mundo tereis aflição, mas tem de Aleluia! o evangelho de Jesus Cristo, o genuíno, o evangelho sólido, é o evangelho da cruz, o evangelho da seriedade, o evangelho de abrirmos mãos de tantas as coisas que nos prendem nesta vida. E eu tenho um recado de Deus nesta noite para todos os presentes e aqueles que estão ao alcance de nossa voz, mesmo um pouco embarcados. Se não abrirmos mão de alguma coisa nessa vida, não temos condições de galgarmos a vida que Deus tem prometido para cada um de nós. Jesus, ele disse: no mundo tereis
da prisão. Mas tem bom ânimo. O segredo, irmãos, é bom ânimo. O segredo é termos bom ânimo. E bom ânimo é você erguer a sua cabeça, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Jesus também disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Aqueles homens queriam a todo preço, a todo custo, destruir a vida daqueles irmãos. Eles queriam matar, queriam acabar, queriam a todo custo que eles ficassem de boca fechada. Mas mesmo em meio àquela prisão, em meio àquelas lesões e feridas, eles ainda tiraram forças lá do âmago da alma e cantaram, louvaram, adoraram, aleluia, não do maior. Eu quero crer que um desses hinos eles também cantaram. Mais perto quero estar, Aleluia! Mas tinha alguém orando por você. Oh, glória! Verdade. Tinha alguém que estava queimando pestana na madrugada. Aleluia! O carcereiro, ele se desperta do sono, viu todo
corrente na mão, Aleluia. as portas da prisão, todas elas abertas. Aleluia. E o único e exclusivo responsável por aquilo, ele achava que era ele, porque ele não conhecia o Deus de Paulo. Oh, glória! Aleluia. E o Deus de Paulo e o Deus de Silas é o nosso Deus. É aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa, aquele que domina, aquele que tem o poder para curar. É aquele que está aqui nesta noite, alegrando este culto de coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Exaltado, adorado a teu E nome. acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada que quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E de repente, o célebre apóstolo Paulo, aquele homem que no passado era um grande perseguidor da igreja, aquele homem que tinha o prazer de pegar carta com os magistrados e sair à procura de cristão para matar, prender e outras coisas mais. Ele brada dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Deus usa Paulo naquela prisão para evitar um suicídio. Meus queridos irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz que em tudo dai graça. Paulo e Silas, eles também estavam ali em um ato de agradecimento, porque eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. E ele conhecia a voz de Deus, assim como o pai conhece a voz. Aleluia. Assim como o esposo conhece a voz da esposa, e vice-versa. Imediatamente, aquele carcereiro, ao ouvir a voz do apóstolo Paulo, para que não fizesse nada com ele mesmo, ele tira aqueles presos, pede para que acendesse a luz que estava toda a escuridão, e nos diz a palavra de Deus que o carcereiro faz uma pergunta: senhores, eu vou parafrasear, mediante tudo isso que eu estou contemplando, tudo isso que tem acontecido nesta prisão, tudo isso que eu estou vendo através deste terremoto, Aleluia. o que eu devo, o que é necessário que eu faça para me salvar? Reconheço que esse Deus é um Deus diferenciado. Reconheço que vocês servem um Deus de poder, um Deus exclusivo, um Deus que tem o poder tanto no céu como na terra. Aleluia. O que fazer? O que devo fazer? Imediatamente eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, tem coisas que nem sempre é a vontade de Deus, Verdade, Jesus. mas sim uma permissão de Deus. Tem coisas que às vezes acontecem conosco e
Paulo e Silas. Adora. Aleluia. Deus é para ser servido. Verdade. Deus não é para ser questionado. Para quê? Por quê? Será que é só comigo que acontece isso? Não para ele falar que está tão bem. Estava tão bem lá. Estava tão bem aqui. Depois que eu passei a ser crente, depois que eu passei a servir a Deus, tantas coisas. Não entendo, não é para entender mesmo não. Aí Paulo